Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir, que gerem a progressão da miopia, são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt. Começa agora mais um Porque Sim, Não É Resposta com o psicólogo Eduardo Sá e hoje vamos responder a uma pergunta de um ouvinte que não é uma pergunta nada fácil porque é sobre déficit de atenção e hiperatividade. Nós já falamos sobre isto algumas vezes, mas nunca é demais voltar ao tema porque é uma questão que afeta tantas famílias e que deixa tantos pais preocupados. E o que se põe, Eduardo, olá, boa tarde, é como é que se sabe se uma criança tem déficit de atenção, se tem hiperatividade? Olá, Judite. Judite, nós já falámos de facto algumas vezes, mas é um diagnóstico muito tentador. Às vezes é um diagnóstico com aspas, mas é muito tentador, porque quando uma criança sai um bocadinho fora dos parâmetros habituais numa escola, até há professores que se aventuram por ali dentro e põem este tipo de diagnósticos. Fica claro um aspecto. Nós temos que contextualizar os comportamentos das crianças. Evidentemente que se elas têm uma vida muito agitada desde que acordam de manhã até que chegam a casa e às vezes passam-se 12 horas. Se têm muita atividade escolar, às vezes demais. Se têm aulas positivas e às vezes em turmas que não são nada fáceis e às vezes até professores difíceis, etc, etc, etc. Há um conjunto de fatores do ambiente, chamemos-lhe assim, que contribuem para que elas não consigam estar atentas. Chama a atenção que o cansaço só por si já é um fator de stress e, portanto, não é suposto que uma criança que esteja ali muito esticada até o limite das suas capacidades consiga estar atenta quando muitas vezes está com um nervoso miudinho e às vezes muito, muito, muito cansado. Que facto é que o diagnóstico de hiperatividade é um diagnóstico que devia ser residual, porque há de facto crianças que são tremendamente impulsivas, crianças, vamos dizer, ali dos 6, 7, 8, sobretudo para a frente, que são muito impulsivas, que incomoda, inclusive, a agitação que têm. Às vezes nós observamos-las, todos nós, num contexto de um restaurante, e fica... É muito incomodativo ver, porque nós percebemos que há ali um sofrimento subjacente que parece ser imparável, tipo efeito de dominó, que faz com que elas não estejam sempre ligadas à corrente, sempre a provocar, nomeadamente os pais, a desafiá-los. E este tipo, de facto, de hiperatividade não tem tanto a ver com aquilo que são os diagnósticos a torto e a direito que se põem sobre pretensas hiperatividades de muitas crianças. Qual é a baliza, como está a dizer? A baliza tem a ver com as crianças que são predominantemente agitadas, predominantemente impulsivas, predominantemente, irrequietas, e as crianças que são episodicamente irrequietas, episodicamente mais agitadas. O episodicamente, recomenda-nos a dizer não é um diagnóstico que prevaleça, por mais que de vez em quando haja alguns episódios desse tipo. É a mesma coisa em relação à atenção. Quando uma criança fica muito mal disposta quando vai fazer trabalhos de casa, mas quando, em contrapartida, está diante de desenhos animados, ou até de um videojogo, ou até numa conversa, e ela, nessas circunstâncias,
fica agarrada às situações e sintoniza a atenção, que é de facto uma consensualidade de sentidos que fica ali, que faz estar muito atenta a absorver tudo aquilo que lhe dão. Esta assimetria faz com que, muitas vezes, nós tenhamos a obrigação de dizer, cuidado, por mais que haja episódios em que ela parece estar no registro de alguns déficits de atenção, uma coisa são alguns déficits de atenção que nos obrigam a perceber porque é que ela os tem e que é uma coisa completamente diferente daquelas crianças que, sim senhor, são hiperativas e têm déficits de atenção porque estão numa agitação tal que faz com que muitas pessoas digam calma, isto parece ser muitas vezes constitucional, não é tanto assim, porque há quadros clínicos na psicopatologia que se traduzem desta maneira, o que não quer dizer que não precisem de ser manifestamente tratados, porque estas crianças estão num sofrimento exagerado para o que deviam estar. O déficit de atenção, por algum motivo, afeta mais rapazes ou mais raparigas, ou é indiferente? Não é indiferente. Afeta mais rapazes por uma razão simples, porque os rapazes não são de facto iguais às raparigas e, portanto, nessas circunstâncias, acabam por ter uma atividade mais física, como as mães costumam dizer, e em muitas circunstâncias as escolas vão poupando nos recreios, vão poupando nos espaços de recreio abertos, onde eles possam andar a correr e tudo mais, e nessas circunstâncias, obviamente, que se são obrigados a estar muito mais contidos do que precisam, têm mais probabilidades depois de ter esse tipo de manifestações. É preciso reduzir os estímulos ao pé da criança, dar-lhe mais tempo para realizar uma tarefa, partir a informação, como se costuma dizer, não é? Não tornar a informação muito complexa e muito longa, porque a criança tende a distrair-se. Há estratégias, não é? Há estratégias. Claro, e essas podem ser algumas delas, mas outras estratégias podem ter a ver com uma coisa tão simples como, por favor, escolas portuguesas tenham outra atenção aos recreios. As crianças precisam de ter recreio, não significa que tenham de ter 1 hora entre cada período expositivo de 90 minutos de aulas, mas, por favor, não é com 5 minutos que elas, de alguma forma, respiram fundo e partam para a aula a seguir mais competentes para estarem atentas. Já agora, para ter um diagnóstico, enfim, certo, é sempre difícil dizer, porque não estamos a falar de uma ciência exata, mas para ter a certeza que temos o diagnóstico mais firme, é preciso fazer muitos testes. Não é obrigatoriamente não é preciso obrigatoriamente fazer muitos testes. Nestas circunstâncias é como nas outras áreas da clínica. Ou fazemos uma avaliação clínica, um exame clínico, e isso, se calhar, só está mais disponível para as pessoas que têm muita experiência clínica, porque, basicamente, têm muitos algoritmos na cabeça, cruzam muita informação e são capazes de discernir, por pequenos apontamentos, aquilo que são sinais que indiciam este tipo de perturbação ou sinais que contrariam este tipo de diagnóstico, por mais que aparentemente toda a gente os esteja a encaminhar para aí, ou, no caso das pessoas não estarem tão capazes de fazer exames clínicos, terem exames complementares de diagnóstico, e esses exames complementares têm muitas vezes a ver com escalas e outros tipos de instrumentos psicológicos, de avaliação psicológica, que nos permitem, em caso de dúvida, esclarecer aquilo que qualquer exame clínico às vezes não deixa muito claro. Aquilo que me preocupa é que muitas vezes estes diagnósticos são colocados por pessoas que são muito generosas, sem dúvida absolutamente nenhuma, mas que não têm experiência clínica adequada e, em muitas circunstâncias, introduzem este tipo de informação junto dos pais e acabam por condicioná-los tanto na sua parentalidade que, a seguir, cola-se um diagnóstico que muitas vezes não tem nada a ver com aquela criança, às vezes medica-se
quando não se devia, e depois é como os slogans na política, fica tudo tão colado que parece que é uma realidade, quando de facto às vezes tudo começa por um diagnóstico mal feito, por um equívoco, portanto. E esse é o problema, não é? Esse é o grande problema. E a terapia farmacológica é dada muito rapidamente. De uma forma, as prescrições às vezes têm uma mão demasiado leve e os ganhos às vezes não justificam os custos, sendo certo que fazer prescrições perante diagnósticos que não são tão robustos assim não é razoável na saúde mental, como não é razoável em nenhuma área da saúde, claro. Ficam aqui os pontos principais para quem se depara com esta questão agora. Hoje ficamos por aqui, amanhã voltamos com mais um tema e até lá já sabe, escreva-nos para eduardosá@observador.pt, ouça-nos em podcast nas plataformas habituais e também, claro, no site do Observador. Eduardo, um grande abraço, obrigada e até amanhã. Um grande abraço para si, Judite, e até amanhã. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.